Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre técnica de resolução de problemas de raciocínio lógico. E nessa aula eu vou tratar da técnica específica para proposições categóricas, que são aquelas proposições famosas do todo, algum ou nenhum. Se você já fez alguma prova de concurso que tinha raciocínio lógico, você já deve ter se deparado com proposições do tipo todo concurseiro é esforçado ou nenhum político é honesto. Nessas questões que aparecem muito frequentemente, eu diria que quase todo concurso tem uma questão desse tipo, você tem que conseguir negar esse tipo de proposição. E existe uma técnica que ela é geral. Se você aprender a técnica que eu te ensinar agora, você nunca mais vai errar uma questão desse tipo. Se você já é experiente aí no mundo dos concursos, você já deve ter assistido alguma aula onde alguém fala que a negação do todo é você encontrar um contra-exemplo ou achar pelo menos um. Eu não vou aqui nessa aula por esse caminho. Eu vou propor um caminho que ele é mais universal, é mais simples e você vai ver através de exemplos e de questões que uma vez que você entende o que eu te passar aqui, você já vai dominar esse tipo de conteúdo e nunca mais vai perder ponto por causa desse assunto. Então, vamos aqui já direto para algumas questões que eu selecionei e ao longo da resolução das questões eu vou te passar a técnica que você deve usar. Então, vou começar aqui pela leitura e depois a gente já vai para a resolução. Vamos lá? Então, a questão diz o seguinte: proposições categóricas são todas as proposições do tipo todo A é B, algum A é B, nenhum A é B e algum A não é B. Considerando a afirmação existem planetas que não são azuis, então é correto afirmar que uma negação equivalente a essa afirmação será do tipo. Então você vê que aqui essa é uma questão, uma boa questão para colocar aí no seu flashcard. É uma questão que o enunciado dela já vem com uma explicação. E aqui ele já resume os 4 tipos de proposições categóricas. Toda e qualquer proposição categórica vai ser classificada em um desses 4 tipos. Todo A é B, algum A é B, nenhum A é B e algum A não é B. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Uma vez que você já entendeu o que essa questão quer dizer, a gente faz o seguinte: a gente tem que identificar o que a questão está querendo. E aqui, normalmente, vem no final da questão. É correto afirmar que uma negação equivalente a esta afirmação será do tipo. Então, eu tenho que negar a afirmação que o problema trouxe. E a afirmação que ele trouxe é: existem planetas que não são azuis. Certo? Então, o primeiro passo para você resolver o problema é você entender o que você tem que achar. Então, tem que achar uma negação para essa proposição. Então, vamos aqui agora para a explicação da técnica que você vai utilizar em problemas categóricos, certo? Proposições categóricas. E depois a gente aplica nessa questão para você ver como essa técnica sempre vai funcionar. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nessa questão foi trazido aqui os 4 tipos de proposições categóricas. Tem o todo, A é B, tem o algum, A é B, tem o nenhum, A é B, e tem também o algum, A não é B. E o que eu quero que você entenda aqui? Que essas 4 proposições elas podem ser divididas em 2 grupos prioritários. Quais são os 2 primeiros grupos? Eu vou dividir em proposições universais e em proposições particulares. Então,
Esses quatro tipos de proposições vão ser divididos em proposições universais e proposições particulares. E cada um desses grupos ainda vai ser dividido em proposições universais afirmativas e proposições universais negativas. Da mesma forma, vai ter a particular afirmativa e a particular negativa. Quem é quem? Onde eu vou classificar cada uma delas? Quando se fala de algo universal, você está falando do todo. E eu tenho dois tipos de todo. Eu tenho o todo mundo dentro do conjunto, dentro daquele grupo, e eu tenho o todo mundo fora daquele grupo. Então, quando eu falo de proposição universal afirmativa, eu estou me referindo ao todo A e B. É o que está todo mundo dentro do B. Todo mundo do A está dentro do B. Mais para frente, a gente vai analisar as proposições categóricas por meio de diagramas. Mas para a aula de hoje isso não vai ser necessário. Se você entender que uma proposição universal, que dá a ideia do todo, afirmativa, está dizendo que o todo é B, o todo A é B, e que uma universal negativa é o contrário, o todo está fora, ou seja, o todo fora quer dizer nenhum. Uma proposição universal negativa é o nenhum. A é B. Então, a primeira coisa que eu quero que você grave é isso. Eu consigo classificar as proposições categóricas primeiro em universais, que é o todo e o nenhum. A afirmativa vai ser o todo, a negativa vai ser o nenhum. Sobraram então as proposições categóricas particulares. O particular vai ser o algum. Vai ser o particular afirmativo, o algum A é B, e o negativo, o algum A não é B. Uma vez que você identifica a particular, que vai ser sempre o algum, é fácil identificar o negativo. Já vai vir o não dentro da proposição. Então, a particular afirmativa é o nenhum. Opa, só. Então, a particular afirmativa vai ser o algum A é B. Algum A é B. E a particular negativa vai ser o algum A não é B. É só isso que você precisa fazer, é só isso que você precisa entender para conseguir resolver os problemas de proposição categórica, de negação desse tipo de proposição. Se você se concentrar nisso daqui, você não vai mais errar nenhum problema. Tudo passa pela classificação nesses quatro casos: proposição universal afirmativa, proposição universal negativa, particular afirmativa e particular negativa. Se você consegue fazer isso, a gente vai conseguir resolver os problemas. Vamos ver na prática, com esse problema que eu trouxe aqui, em qual dos casos ele vai ser enquadrado. A afirmação que a gente tem aqui é: existem planetas que não são azuis. Quando se fala que existem planetas, eu posso transformar isso, usando o português, na afirmação: algum ou alguns planetas não são azuis. Então, essa proposição aqui que veio nesse problema é uma proposição do tipo particular negativa. Ela é do tipo algum A não é B, certo? Então, eu tenho aqui nesse problema específico uma proposição particular negativa. E eu tenho que achar a negação de uma proposição particular negativa. Como é que eu vou achar então essa
negação. Uma vez que você descobre que é uma proposição particular negativa, para você fazer a negação, você vai trocar as categorias, você vai inverter cada categoria. Então, se eu classifiquei essa proposição como particular e negativa, para eu achar a negativa, eu só tenho que inverter cada categoria. Se ela é particular, a negativa dela é universal. Se ela é negativa, negando uma negativa, ela vira afirmativa. E o vice-versa também funciona. No nosso caso aqui, se eu tenho uma particular, ela passa a ser universal. E se ela é negativa, ela passa a ser afirmativa. Perceba que eu troco o particular pela universal e eu troco a negativa pela afirmativa. Você sempre vai fazer isso. Você sempre vai trocar um caso pelo outro. Se ela é particular, a negativa dela vai ser universal. Se ela for universal, a negativa dela vai ser particular. Se for afirmativa, a negativa vai ser negativa. E se for negativa, invertendo, fica afirmativa. Então, para a solução desse problema, eu tenho que achar uma proposição universal e afirmativa. Quem é a proposição universal e afirmativa? Olhando aqui para o nosso diagrama, é o todo A é B. Então, trocando aqui, o alguns vai ficar todo ou todos, porque aqui é no plural, todos os planetas são azuis. Certo? Todos os planetas são azuis. E agora é só identificar qual alternativa contém a frase ou a proposição todos os planetas são azuis. Eu escrevi errado aqui, mas você entendeu aí, ó, só corrigindo. Todos os planetas são azuis. Na A tem algum, a negação não é essa. Aqui na B tem todos os planetas não são azuis. Cuidado, porque tem esse não aqui, ó. Então, esse não é o que torna a letra B inválida. E na letra C diz que todos os planetas são azuis. É a nossa alternativa correta. Então, todos os planetas são azuis. É a letra C. Então, esse foi o nosso método para resolver esse tipo de problema. Vamos aqui